Fala galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Bruno Dornelles e sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre os medos que te impedem de prosperar. E por que eu decidi fazer esse vídeo? Porque a maioria das pessoas perdem grandes oportunidades, perdem o time por conta do medo. E quais são esses medos e por que eles impedem, por que eles bloqueiam a maioria das pessoas? O que eu vou passar aqui nesse vídeo é um pouco da minha experiência, do que aconteceu comigo, e que talvez de alguma maneira eu possa estar te ajudando a superar esses medos e que talvez você possa estar de repente preso neles ainda. Então aqui eu quero falar sobre algumas dicas, quero passar algumas dicas sobre esse assunto e que de alguma maneira possa estar também mudando a sua vida, assim como está mudando a minha vida. E um dos medos aos quais me prendeu muito, que me segurou muito, foi o medo de que o que os outros irão pensar de mim. Qualquer negócio que eu tivesse em mente, qualquer ideia que eu tenha, eu ficava pensando, será que pode funcionar? E se o fulano pensar algo sobre isso? O que será que os outros irão pensar sobre esse negócio? Eu ficava preso muito nisso. Então, um dos motivos que me fez pensar foi que o que os outros têm a ver comigo? Sobre as coisas que eu estou fazendo. Porque o que ele pensa de mim é problema dele. Foi um dos motivos que eu percebi que eu podia fazer qualquer negócio sem depender do que os outros irão dizer ou o que os outros irão pensar. Porque olha que genial. É muito, isso é incrível. No momento que começar a perceber, no momento que você começar a entender que o que o outro pensa de você é problema dele, você começa a prosperar. Esse é um dos caminhos da prosperidade. Você começa a se entender, você começa a se compreender, a pensar mais sobre o seu futuro, sobre as coisas que você quer fazer com muito mais leveza. E quando eu comecei a entender isso, eu comecei a prosperar mais, tanto na questão de negócios quanto a questão de investimento, né? As minhas vendas, né? Então eu não fiquei preso a isso. Então esse foi um dos motivos que me impediu, mas que eu consegui superar. E o segundo medo que me fez perder grandes oportunidades foi o medo de falar em público. Isso também acabou me prejudicando muito, porque eu também perdi algumas oportunidades muito boas por medo de falar em público. Hoje, com a exposição das mídias sociais, com Instagram, Facebook, com essas mídias sociais, a gente precisa estar cada vez mais visível. Então, urgentemente, eu precisei perder o medo de falar em público, de me expor. Então, foi uma das barreiras que eu precisei quebrar, ultrapassar, para que eu pudesse ser visto, para que eu pudesse vender os meus produtos, para que eu pudesse vender a ideia dos meus negócios. Então, esse foi um dos motivos que eu também precisei perder esse medo. Outro medo que eu também não posso deixar de citar são o medo dos desafios. A maioria das pessoas, assim como eu, também tive medo dos desafios. Tudo que é novo, tudo que a gente desconhece, a gente acaba tendo medo. Isso faz parte do processo. E o desafio é um dos maiores medos, porque às vezes a gente tem medo de dar errado. Porque o ser humano ele é assim. Ele pensa sempre no pior. Ele pensa sempre no que, pode dar errado. Mas às vezes a gente acaba esquecendo que também tem que pensar, e se der certo? E se funcionar para mim? Então a gente precisa se desafiar. Então não tenha medo dos desafios. Os desafios eles são importantes para fazer com que a gente também cresça, que a gente consiga evoluir, consiga buscar maiores resultados. Não importa a área que você se encontra hoje, o desafio ele é muito importante para que a gente possa estar crescendo. Afinal de contas, a gente só vai ver uma única vez. Então a gente precisa se desafiar para que a gente consiga estar buscando a prosperidade. E outro medo que a maioria das pessoas aí fora também tem é o medo dos riscos. Entenda uma coisa, são 50% cada, ou seja, 50% de dar certo e 50% de dar errado. Então a gente não pode ficar preso em arriscar ou não arriscar. Então o risco ele é muito importante. Por quê? Porque o risco ele faz com que você teste, você busque um conhecimento sobre algo. Vou dar um exemplo. Se você está iniciando um negócio próprio e esse negócio não deu certo, você correu o risco dele dar certo e correu o risco dele não dar certo. Mas se ele não deu certo, é uma estratégia que não vai funcionar. Isso faz parte do processo. Correr risco é bom. A gente precisa correr risco. Não existe 100% de segurança. Não existe 100% de estabilidade. A estabilidade está dentro de nós. Nós somos o principal ativo.
Então a gente precisa correr riscos para que a gente consiga entender o nosso perfil e os métodos que funcionam e não funcionam. Então esses foram os principais medos que eu tive, me impediram de crescer, mas que eu precisei superá-los para que eu pudesse buscar a minha prosperidade, a minha liberdade. E é importante que vocês entendam os medos de vocês, porque o que eu passei aqui foi alguns medos que eu tive, algumas experiências as quais eu passei, mas que eu também tive a oportunidade de superar. Até porque a vida é muito curta para a gente viver de forma miserável. Então aproveite cada momento. O medo ele serve para que a gente possa ter alertas, para que a gente possa tomar certos cuidados, algumas precauções, mas também não significa que você também não vai se permitir, não vai fazer algo. Você não pode deixar o medo te dominar. E uma coisa que você precisa é entender esses medos. Então o medo ele precisa ser medido, você precisa compreender ele para que você possa estar buscando a sua prosperidade. E essas foram as dicas, eu espero que tenham gostado. São algumas recomendações, algumas dicas de uma experiência que eu tive, mas que de alguma maneira eu possa estar te auxiliando com essas informações com o vídeo de hoje. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo, clique no gostei se gostou do vídeo, para fortalecer ainda mais o nosso canal e a gente consiga trazer cada vez mais conteúdos relevantes, ok? Muito obrigado e até mais!